Olá pessoal que está conectado aqui com a gente no Agro Responde. Bom, hoje a gente vai tirar algumas dúvidas que estão surgindo aqui na página pra gente, tá? Sobre nematóides. Então, a primeira pergunta é simples: o que são esses nematóides? O que é nematóide? Bom, nematóides são vermes com corpo cilíndrico que possuem entre 0,3 a 3 milímetros. Eles são vermes que habitam no solo e parasitam plantas. Então, eles vão parasitar as plantas através das raízes. Como que eles entram nessas plantas? Eles possuem um bulbo e um estilete. O que são isso? É como se funcionasse o estilete, é como se fosse uma faca. Ele vai cortar a raiz e o bulbo funciona como se fosse uma bomba de sucção. É onde ele vai sugar os nutrientes dessa planta para poder se alimentar. E é quando ele suga esses nutrientes, é quando ele entra nessa raiz que ele acaba comprometendo todo o sistema dessa planta e causando todos os danos que a gente vê aí que os nematóides causam nas lavouras. Bom, eles são parasitas que se alimentam da seiva dessa planta, retirando todos os nutrientes dela, causando sintomas diretos e sintomas indiretos. Sintomas diretos são aqueles que a gente consegue ver a olho nu, que a gente vai lá e consegue identificar. Ó, tá amarelo aqui, eu consigo identificar uma reboleira de nematóide porque tá amarela, as plantas não estão com tamanho uniforme. Eu retirei uma planta e fui verificar a raiz, tô com pouca raiz ou então tô com galha nessa raiz. Aí a gente adere esses sintomas a alguma espécie de nematóide. Esses são os sintomas diretos. E os sintomas indiretos são aqueles que o nematóide, quando ele penetra na raiz da planta para se alimentar, ele vai fazer um buraquinho, vai deixar uma abertura. E essas aberturas são propícias para bactérias e fungos. Então, esses fungos e bactérias, eles conseguem penetrar, ou até fitonematóides, conseguem penetrar nessa planta de uma maneira que talvez eles não conseguiriam, mas que como a porta de entrada está ali, aí acaba agravando as doenças, deixando o ataque mais severo. E aí fica mais difícil, claro, de controlar, e causando perdas econômicas e perda de produção de soja, algodão, milho, feijão, entre outras culturas. Uma outra pergunta: como esses nematóides chegam às áreas de cultivo? Bom, eles chegam através de água de irrigação, ventos fortes, principalmente maquinários. Quando a gente vê lá, igual eu estava falando da reboleira, reboleiras são complexos de nematóides, é onde o maior número de nematóides se aglomera, aí nós chamamos de reboleira. Eu consigo ver, o produtor sabe que tem uma reboleira ali na área dele. Aí ele vai colher a soja. Quando ele passou por aquela área infestada por nematóide para colher, ele vai continuar colhendo. E se ele não passar esse maquinário por uma higienização e uma limpeza correta, ele vai carregar nematóide no maquinário dele. Então aí no outro ano, nossa, mas minha reboleira aumentou, o que aconteceu? Translocação, ele se movimenta. Ele não se movimenta sozinho, porém, com a ajuda de diversos fatores, ele consegue ir para outros locais. Aí também tem outros fatores, movimento de animais e até de pessoas. Quais são as espécies de nematóides que causam maiores prejuízos? Bom, nós temos várias espécies que causam prejuízos, porém nós temos 5 principais. Nós temos o Helicotilênicos, o Pratilênicos braquiurus, o Heterodera, o Rotilênicos reiniformes e o Meloidóide. Então essas são as 5 principais espécies de nematóides que estão causando danos nas lavouras hoje em dia. Mas temos diversas outras espécies que também causam prejuízos e também em outras culturas. Sabendo que há diferentes fatores de reprodução em culturas como milho e soja, como manejar nematóide dentro do sistema? Então, como que a gente vai fazer esse manejo? Buscando culturas que tenham um fator de reprodução baixo. Aí, além disso, a indicação e quantificação. Primeiro você vai ter que
olha, eu tô suspeitando que a minha área tem nematóide. A primeira coisa que vai fazer é coletar a amostra, mandar para o laboratório, e lá eles vão quantificar e identificar qual espécie que você tem na sua área e a quantidade que você está tendo ali. Aí, após isso, que você vai conseguir determinar o seu manejo ideal, né? Aí, através de produtos biológicos, produtos químicos, utilizando ferramentas como práticas culturais, que foi a que eu acabei de falar, usando variedades resistentes, resistência genética de cultivares, com fatores de reprodução baixo ou resistentes ao nematóide. Pensando em controle biológico de nematóides, quais são os resultados? Bom, os controles biológicos eles têm apresentado resultados muito bons, resultados que estão agradando muito aos produtores. Então, o biológico, o mundo biológico agora de produtos biológicos tem crescido muito e eu tenho certeza que vai só aumentar durante os anos, porque tem sido uma ferramenta muito utilizada e muito eficaz. Só que, claro que a gente ainda tem vários gargalos por estar iniciando as pesquisas em relação a esse assunto. A gente ainda tem muita coisa para ver, até em questão de época de aplicação correta, que é sempre feita no sulco ou pré-plantio. Então, a gente ainda tem que adequar muitas coisas. Porém, tem surgido efeito sim, em vários experimentos e até mesmo produtores passando para a gente, falando um pouco sobre como que está sendo isso, e para fitonematóide tem dado resultado sim. Por que se preocupar com nematóide? Qual a importância desses fitonematóides? Bom, eu já citei vários exemplos aqui, mas agora então eu vou falar sobre o que mais agrega valor, né? Então, só no Brasil, no ano de 2017, a gente teve perdas de 35 bilhões de reais por ano devido ao ataque de nematóides. Então, é uma perda crescente, é um número que vem só crescendo e a gente tem que fazer algo para poder diminuir essas perdas. Até em questão da produção de soja por ano, a gente está perdendo cerca de 11% de produção. Então, o produtor aí tem que buscar um controle para poder tentar diminuir essas perdas e diminuir essa perda econômica que está sendo bem alta. O que é resistência genética? Bom, resistência genética é a capacidade da planta de restringir a reprodução do nematóide por meio de genes específicos. Aí é onde a gente tem que isso é calculado como? Através do fator de reprodução. O que é esse fator de reprodução, meu Deus? O fator de reprodução, então, é a capacidade que a planta tem de multiplicar ou não o fitonematóide. Simples assim. Então, quando você comprar a sua semente, vai estar lá escrito para você se ela é resistente, tolerante, intolerante, não hospedeira. Então, você tem que buscar por cultivares que sejam resistentes e com baixo fator de reprodução. Baixo fator de reprodução próximos de 1. Abaixo de 1, menor que 1, aí são consideradas plantas resistentes. Bom, então, com a resposta de todas essas perguntas aqui, resumidamente, a gente viu que temos bastante manejo, a gente tem bastante alternativa, temos diferentes alternativas para poder tentar diminuir as populações de nematóide, tentar minimizar os efeitos desses nematóides. Mas aí, eu que vou deixar uma perguntinha para vocês aqui hoje. Com tudo que eu expliquei aqui, com tudo que eu falei e sobre o conhecimento que vocês têm a respeito dos nematóides, por que nós temos empresas que trabalham com manejo, com produtos biológicos, produtos químicos e etc. Por que com essa quantidade de alternativas para diminuir essas perdas, a gente ainda está com perdas elevadas, tanto economicamente quanto perdas de produção? E por que a gente não consegue controlar?
Por que que tá tão difícil? Por que que ainda chega produtor aqui pra mim, chega produtor aqui pra gente descabelando, porque tá com problema com nematóide na área? A gente tem várias alternativas, né? Então por que que a gente ainda não tá conseguindo diminuir esses danos? Bom, muito obrigada, espero que eu tenha ajudado vocês, espero que vocês tenham gostado e até a próxima.